E eu quero saber dessa parte de teste vocacional, assim, que muita gente faz quando sai do ensino médio, está nesse terceiro ano, faz o teste para ver o que quer, porque tá naquela indecisão de não sei o que fazer, ou faço isso, ou faço aquilo, ou faço o que os meus pais pediram para eu fazer. Qual a importância, assim, de fazer essa orientação vocacional para poder, enfim, se entender um pouquinho, né? Eu acho que o final da tua fala é o essencial, né? Acho que a gente pode falar a seguir da orientação profissional, dos testes vocacionais, mas eu acho que é importante a gente começar falando desse cenário, desse contexto onde se dá, né, essa primeira escolha. E aqui hoje a gente vai falar especificamente, né, no caso da primeira escolha, desse jovem, né, numa transição. Eu costumo dizer, gente, que a adolescência é o segundo parto, né, é o segundo nascimento, né? Então, assim como o bebê chega uma hora que não tem mais espaço na barriga, ele tem que vir a vida e encontrar o espaço dele e aprender um monte de coisa, aprender a respirar, aprender a deglutir, a mamar. O adolescente também está passando por isso, né? Então, talvez esse seja o momento de uma segunda separação, em que ele vai ter que fazer uma escolha, né? Claro que ainda com a sua dependência, como bebê é dependente desses pais por muito tempo, né? Mas ele vai ter que fazer essa escolha, essa separação e essa individuação para que seja uma escolha genuína, para que seja uma escolha que faça sentido. Então, acho que a gente conversava um pouquinho antes sobre isso, né? Do momento de vida que se dá essa escolha, né? Eu não vou perguntar a idade de vocês e nem vou falar a minha aqui, né? Mas eu acho que a gente não pode esquecer que quando a gente está falando de escolha de um curso, ou a escolha de um trabalho, de um ofício, a gente está falando de uma construção de uma identidade profissional, né? Só que ela está acontecendo no meio do furacão de descobrir quem eu sou, que foi exatamente o que tu falou, né? Então, não dá assim só um pouquinho que eu vou decidir quem eu sou, saber o que eu gosto, o que eu não gosto, depois eu vou saber o que eu vou fazer para o resto da minha vida, né? Então, vocês imaginem que essas coisas estão acontecendo em paralelo. E o quanto isso pode ser ansiogênico, que eu acho que era o que tu dizias, né? Porque, sim, talvez seja uma das primeiras grandes escolhas. E isso tem um impacto, né, muito grande. Claro que a gente está falando aqui para o jovem, mas para o grupo familiar também, né, que acho que é o que vocês trouxeram. Então, eu acho que quando a gente fala de orientação profissional, a primeira coisa que a gente tem que ter claro dessa escolha, enfim, é que o jovem ele não está escolhendo só o que ele quer fazer, ele está querendo escolher quem ele quer ser. Né? Então, a gente está falando de interesses, de habilidades, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu me identifico. Tá, mas por que eu gosto tanto daquilo ali? O que tem naquilo ali que dá match comigo, né? Que faz sentido? Né? Valores. Eu não estou escolhendo só um ofício. Né? O que vem junto com aquilo também? Né? Como é que, através do meu trabalho e dessa escolha, né, isso pode fazer sentido para mim como sujeito, como pessoa, para contribuir na sociedade que eu estou. Então, o que eu estou dizendo aqui é claro que na hora da escolha isso não vem, mas está lá. Então, olha quantos elementos, né, gente, que dão esse caráter e essa complexidade. Então, não é frescura. Né? Essa ansiedade, essa angústia, não tem nada de tolo. Então, quando tu me pergunta, né, como é que funciona essa questão? Porque para alguns adolescentes talvez não seja tão complexo. Mas para alguns é muito barulhento, é muito ruidoso. Né? Então, tem que ter esse espaço. Né? Tem que ter esse espaço dentro das escolas, tem que ter esse espaço, né, nessas oportunidades que a gente está ventilando aqui, de poder validar que não é bobagem, que não é besteira. Ah, mas se não deu, troca. A gente sabe que não é assim, a gente troca. Né? Mas vamos olhar para isso. Né? Vamos olhar o que me levou a fazer essa primeira escolha, o que não faz sentido, para que eu possa aprender com isso. Né? Enfim, então, eu acho que são alguns elementos que eu estou pincelando aqui. A ideia não é fazer um grande aprofundamento, né? Mas para quem vai nos ouvir, né? Para quem está nos ouvindo, de poder validar que é um momento, sim, né? de grandes transições, de grandes mudanças e cercada de muito mito. Né? E acho que, para mim, um dos mitos que, né, mais alimentam a ansiedade é como é que eu vou escolher os 17, 18 anos aquilo que eu vou fazer para o resto da minha vida. E a primeira coisa que eu digo, o resto da vida é muito tempo, né? Resto da... Posso dar um exemplo meu? Claro. Eu sou psicóloga há quase 18 anos. Né? Foi minha primeira escolha? Foi minha primeira escolha. Mas, ao longo desses 17 anos de carreira, eu já fiz várias transições. Eu começo como clínica, trabalhando com adulto e adolescente. Né? Depois eu descubro o mundo dos bebês. Né? Quando eu começo a trabalhar dentro de um hospital.
Aí eu caso, venho morar em Novo Hamburgo, né? E aí a minha carreira dá uma guinada, conheço a Fevale, venho trabalhar na Fevale. Então, olha, dentro da própria área de atuação, ela não é estanque, né, gente? Porque inúmeras possibilidades externas, como eu disse aqui para vocês, as circunstâncias de vida. Quando a gente começa a trabalhar, a gente começa por onde é possível, onde o mercado está ofertando, né? E com o tempo a gente vai fazendo essas migrações, mas internamente também. A gente vai amadurecendo e a profissão da gente também vai se solidificando, né? Faz sentido isso que eu digo para vocês? Total.